Agora falando também para as pessoas que estão online, via broadcast, mais uma apresentação ao vivo aqui para vocês. Eu sei que tem muitas pessoas aqui do próprio site que estão assistindo via o broadcast, mas se vocês puderem vir até a plataforma, vai ser bem interessante, porque eu ouvi aqui que hoje também vai ter uma surpresa ao final. Então, acho interessante. Inclusive para as pessoas que estiverem no broadcast, então elas vão se manifestar. Como vocês sabem, nessa semana de bem-estar financeiro, a gente quer cobrir os pilares de conscientização, de poupança e de investimento. Os pilares de conscientizar, poupar e investir. Esse é o último pilar, é o pilar de investir, que o nosso propósito é trazer algumas informações sobre o mercado financeiro, sobre como isso tudo acontece, porque eu acho que isso fica um pouco distante de vocês, e porque para nós é um pouco mais familiar, a gente quer tentar aproximá-los, para que vocês façam melhores escolhas. Mas não é apenas na conscientização e a informação, a gente quer trazer ferramentas, oportunidades para que vocês façam de fato o investimento e não fiquem, e aí com todo o respeito a bancos, aos bancos tradicionais, ao modelo tradicional de investimento, naquele investimento automático que fica na sua conta corrente, que vai direto para a poupança ou algum investimento que não performe tanto. Existem hoje uma sofisticação bastante interessante no mercado e produtos muito acessíveis. E é esse o propósito dessa reunião de hoje. O dia inteiro a gente vai falar sobre isso daí. Especificamente hoje nós vamos falar sobre a PI. A PI, eu vou deixar o Felipe se apresentar e falar um pouco melhor da PI, mas é recente que eu conheci, tive contato com eles e eu achei bastante interessante a forma como eles se colocam para o mercado, nesse mercado que recentemente se transformou aí com grandes supermercados de fundos, mas o propósito deles também é muito interessante para o início e para investimentos de longo prazo também. Eu quero convidar aqui o Felipe Bottino, que é o CEO da PI, para fazer a apresentação, e depois a gente vai ter o Maurício, que é economista do Santander, e o Vinícius, que depois vai apresentar os detalhes dos produtos da PI. Muito obrigado, Felipe. Por favor. Bom, obrigado a Cássio, obrigado a todo mundo. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Vocês estão ouvindo bem? Mas, basicamente, a ideia aqui é apresentar a PI para vocês. Eu não sei quantos de vocês já conhecem, a gente acabou de lançar uma campanha na televisão essa semana, e eu acho que, não sei se alguém teve a oportunidade de ver, é uma campanha bastante irreverente. A PI tem uma proposta muito diferente de todas as corretoras hoje. Então, só vou ver se está funcionando aqui. Peraí. Agora foi. Bom, então, acho que para surpresa de todo mundo, o que a PI é? A PI é uma fintech do Grupo Santander. Então, o que a gente percebe hoje na indústria? O brasileiro adora o banco, do ponto de vista de credibilidade, de solidez, mas tem uma dificuldade com os produtos, que nem o Acácio comentou, em termos de sofisticação de produtos, acessibilidade. Então, aqui, a gente entende que existia esse gap no mercado de uma corretora digital, 100% digital, com a solidez e a credibilidade de um banco. Quando você pensa em investimento, eu acho que assim, tem três coisas que passam pela cabeça do brasileiro: credibilidade, performance e simplicidade. Então, são esses três pilares que a gente tenta endereçar. Então, aqui a gente, em termos de educação financeira, a PI é muito diferente dos outros. Assim, a gente não acredita naquele aprenda a investir na bolsa em uma semana. A gente prega muito a conscientização financeira do ponto de vista de comportamental, mas a gente gosta muito da ideia de terceirizar isso para os melhores, para quem estuda de fato. Eu acho que a gente vê com muita preocupação o movimento da indústria hoje, dos supermercados,
empoderando os clientes, mas, na verdade, um empoderamento raso e que gera, na verdade, mais prejuízos para os clientes do que ganhos. Então, tudo que a gente vai falar de educação financeira na PIA é muito ligado a comportamento, a disciplina, e não a aprenda a investir na bolsa, aprenda a comprar XYZ, porque a gente acha que investir é uma arte muito, muito, muito difícil. O que a tecnologia nos permite hoje é escalar cérebros como o do Molon que está aqui, que é um economista super reconhecido. Então, a gente entende que o seu dinheiro vai estar melhor com esses grandes craques. Então, essa é uma proposta nossa. Então, a gente quer diminuir a distância entre os sonhos, entre as pessoas e seus sonhos. Então, a PI ela nasce numa era totalmente diferente. Então, o grande diferencial da PI é ela ter começado esse mês, vamos dizer assim. Quando você pega as corretoras antigas, principalmente, ela tem muito legado, que a gente chama de tecnologia. Não sei se tem alguém da área de tecnologia aqui, mas fazer transformações é sempre muito mais difícil do que você começar do zero. Então, a gente nasceu hoje com tudo o que existe melhor de tecnologia em termos de dados para atender melhor, conseguir entender os desejos do cliente, inteligência artificial. A gente trabalha no modelo ágil e uma tecnologia de ponta para isso. E aqui eu acho que o Acácio comentou o que a gente entende que é a melhor forma de aprender a investir. O que é o grande diferencial? Começar. Não tem nenhuma dúvida que, a partir do momento que você começa a investir, você começa a poupar, você vai se apaixonar, você conhece os juros compostos, você conhece que o dinheiro pode render mais que a poupança. Então, a gente preparou aqui para vocês uma campanha de lançamento da PI junto com a GE, uma promoção exclusiva para vocês, que todo mundo que se cadastrar na PI com esses domínios vai ganhar R$50 para investir a partir de qualquer investimento. Então, a gente tem investimentos a partir de R$30 no Tesouro Selic. Então, você bota o dinheiro e a gente bota R$50 para vocês em pontos PIS. Então, acho que por que a gente faz isso? E acho que é muito mais... Essa a gente entende que é a melhor forma de educação financeira. A gente poderia passar horas aqui ensinando vocês a investir na Bolsa, mas vocês nunca, assim, dificilmente seriam um grande investidor da Bolsa. Essa é a nossa premissa. Provavelmente 1 ou 2 de vocês têm um talento nato para isso. A gente entende que a melhor forma de investir é começar, é ter disciplina. Então, acho que é isso aqui que a gente queria divulgar para vocês em primeira mão. Agora, a gente vai passar aqui para o Molon, que vai falar um pouco do cenário econômico. Ele é o economista-chefe do Santander. Então, agradecer aqui. Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, meu nome é Maurício Molan, eu sou o economista-chefe do Banco Santander. O nosso trabalho é elaborar cenários econômicos lá na instituição. Os cenários econômicos consistem em você coletar uma série de informações, uma série de dados que são disponíveis nos sites, mercado, instituições, governo, processar esses dados e tirar conclusões em relação ao que pode acontecer e a probabilidade de ocorrência de eventos futuros, né? A gente tem um site específico com informações macroeconômicas lá no banco, www.santander.com.br/economia. É um site aberto, qualquer um pode acessar e pode ter acesso lá às projeções e aos estudos que a gente realiza. É importante para investir, é importante estar bem informado, né? É importante saber o que quer. Não basta, como o próprio Felipe falou, terceirizar os recursos. Você toma conta do meu dinheiro e faz o que você quiser. Você tem que ter um mínimo de informação a respeito da sua visão de mundo e daquilo que você quer em termos de risco e retorno, né? E para isso você tem que estar ligado no cenário. Não necessariamente você precisa acompanhar todos os eventos para falar, eu quero comprar essa ação ou aquela ação, eu prefiro investir em bolsa e não investir em renda fixa, agora é o momento de dólar ou não é. Não necessariamente precisa chegar nesse ponto, mas no mínimo você precisa ter noção do cenário macro
para dizer, eu quero mais risco, eu quero menos risco, né? Eu estou mais otimista, estou mais conservador. E isso é particularmente importante no momento em que a gente tem uma mudança estrutural acontecendo no mundo e no Brasil, que é caracterizado por uma redução mais intensa da taxa de juros. Antes era muito fácil você colocar o dinheiro num fundo de renda fixa, que rendia 15% por ano, e a inflação dava, sei lá, 6%, né? E aí você ganhava algo como 8%, 9% real por ano. Hoje é muito mais difícil esse retorno fácil, né? Se você colocar num fundo de renda fixa, você vai ganhar aí uns 6%, 7% para uma inflação que é 4%. Então você ganha uns 3%. Então não dá para... decisões equivocadas já podem fazer com que você entre no terreno negativo, né? E o que é importante olhar para fazer o investimento, né? Num país como o Brasil, principalmente, que é um país ainda que tem um risco muito elevado. As oscilações aqui no Brasil de preços de ativos de um dia para o outro são muito mais intensas que em outros países que têm uma economia mais estável, né? Por isso que esse acompanhamento macro, acompanhamento do noticiário é importante. E é por isso que ele é também muito relevante na decisão de cada fundo, de cada plataforma que vai estar alocando recursos para os senhores, né? Se não houver um bom estudo macro, uma boa avaliação da conjuntura macro, vai ser difícil que esses gestores ou as próprias plataformas consigam fazer boas recomendações e obter retornos relevantes. O Brasil é uma economia ainda que tem uma série de desequilíbrios importantes. Veja que o Brasil é um país que tem ganho de produtividade muito baixo, né? Porque tem uma série de temas estruturais a resolver ainda, excessiva rigidez do mercado de trabalho, infraestrutura a melhorar, burocracias e ineficiências, um ambiente de negócio ainda não é tão favorável, então você acaba tendo com isso uma expansão da produtividade muito modesta em comparação com outros países, né? Um nível de investimento estrangeiro que poderia ser maior. O Brasil é uma grande economia, um grande mercado, mas ainda tem problema, como eu falei, de carga tributária, corrupção, infraestrutura, né? Instabilidade política, inflação. Tudo isso afugenta o investimento estrangeiro. Um governo que tem aumentado muito o seu endividamento. Essa é a dívida do setor público, o governo que gasta muito. Arrecada muito, mas gasta ainda mais, e gasta mal. E na hora que ele gasta mal, ele precisa se endividar para poder fazer frente a esses gastos. Então ele tem uma dívida crescente. Então as pessoas reclamam que o Brasil tem um juro muito alto, e é verdade, né? Agora, o Brasil tem um juro muito alto, em grande medida, porque o governo precisa cada vez tirar mais recursos da sociedade para financiar seus gastos. As empresas, todo mundo que precisa fazer um tipo de investimento, compete com um governo que tem uma boca desse tamanho na hora de ir ao mercado e buscar recursos, né? E isso representa um risco também. Quando a gente faz um investimento em títulos públicos, que todo mundo considera que é um investimento sem risco, também existe uma possibilidade do governo fazer uma mudança na forma como ele faz o pagamento da sua dívida em algum momento, se você tem uma dívida explosiva. Diversos países já fizeram isso, o Brasil fez isso. Todo mundo tem a lembrança do plano real, não, o plano real é outra coisa, mas do plano Collor, né? Quando você houve aí um bloqueio dos recursos. Então esse risco tem que ser levado em consideração também. O risco e a probabilidade de ocorrência desses eventos. Tudo isso é importante para investir. E tudo isso mostra que o país tem uma necessidade de fazer reformas, né? Para melhorar, tem que fazer reforma. E o investimento vai ser tão mais favorável, quer dizer, o ambiente, em termos de rentabilidade dos investimentos, vai depender de como o país está avançando em relação às suas reformas micro e macroeconômicas. Além disso, tem um aspecto que é muito pouco enfatizado, principalmente na nossa imprensa, na análise, o ambiente global. Todo mundo sempre olha para a política, para o Bolsonaro, para o Rodrigo Maia, mas o que gera movimento de preços é o ambiente global.
Na hora que a gente olha para o que aconteceu com a Bolsa, para o que aconteceu com o dólar nas últimas semanas, se eu perguntar para qualquer um aqui, vai falar, ah, mas é que o Rodrigo Maia falou isso, aquilo, o Bolsonaro falou aquilo mais e não sei o que mais. Mas se você olhar na história, olhar para o passado, a grande relação de variação de preço de ativos é com as variáveis internacionais. Então a Bolsa deu aquela piorada, melhorou, o dólar subiu, caiu. Ah, porque a política. Não foi a política foi marginal. Foi o mercado lá fora. Preço de commodities tinha caído, melhorou. O mercado acionário dos Estados Unidos caiu, depois melhorou também. Então, às vezes parece que é coincidência, mas não é. É o ambiente internacional que determina preços. E o ambiente internacional está muito perigoso. As economias globais crescem pouco. A gente falou de uma mudança estrutural de juros aqui no Brasil, que sempre foi fácil ganhar dinheiro com o juro alto, agora o juro está baixo, mas o fato... sempre voltar aqui que eu esqueço. Vocês estão me ouvindo, mesmo quando eu abaixo um pouco o volume aqui? O fato é que o mundo também passa por uma mudança estrutural em termos de taxa de juros. O mundo cresce menos e com crescimento menor tem mantido os juros mais baixos. Entendeu? Desaceleração no crescimento chinês, né? Preços de commodities para baixo... Preço de commodities para baixo influencia a taxa de câmbio. Vocês não precisam saber de tudo isso, mas precisam saber que as variações e o que ocorre lá fora tem uma importância maior do que 50% sobre o que ocorre nos preços de ativos domésticos. E aí os senhores têm que decidir como é que vão se posicionar nesse tipo de ambiente e para quem que os senhores vão delegar a alocação de recursos, né? Então, para efeito de mundo, né, qual é a conjuntura? Brasil. Se está reformando, se está fazendo reforma, corrigindo as distorções que eu mencionei, preços de ativos brasileiros vão ser bons. O que é preço de ativo brasileiro? É bolsa, é dólar para baixo. Se não está reformando, o mercado fica nervoso, muita instabilidade e é possível que você tenha que aumentar a taxa de juros. Por isso que a reforma da Previdência está sendo tão comentada. Porque a reforma da Previdência, ela não somente é uma maneira de você fazer esse ajuste de dívida do governo, como você começar um processo de eliminação de distorções, das distorções que existem na economia. Não vou falar todas por uma questão de tempo, mas tem as distorções da Previdência. Quem abocanha uma parte maior dos recursos previdenciários são os mais ricos, né? Então o governo tem que reformar esse regime, e na medida que o governo tem que fazer reformas nesse regime também, vai ser importante na decisão de investimento dos senhores. Por quê? Porque no passado o juro era alto, então eu precisava poupar pouco para me aposentar, né? Com o juro mais baixo, eu preciso poupar mais para me aposentar. Primeira coisa. Segundo, se os benefícios previdenciários eram mais fáceis e abundantes, eu também precisava poupar pouco. Agora eu preciso poupar mais, porque eu não sei se o governo vai conseguir me pagar e não sei se vai ter reforma no meio do caminho que vai tirar benefício, dependendo da minha faixa de renda. Então, a reforma da Previdência, ela afeta o cenário macro, ela afeta a sua decisão de investimento e ela afeta os preços de ativos de uma forma geral, né? Diversas distorções que existem no país, eu tenho várias slides sobre isso. O avanço de reformas e a perspectiva de crescimento do país é relevante na avaliação de alocação de ativos para avaliar se o país cresce, é um cenário para mercado acionário, né? Se o país cresce pouco, é um cenário onde juro cai. Então, quando a gente vê notícias de que o Brasil reforma, faz reformas e avança com a sua agenda, é positivo para empresas, lucratividade e fazer uma alocação de recursos em ativos de maior risco. A percepção de que você tem crescimento baixo, né? A economia não consegue pegar no tranco, as reformas de repente não andam, a confiança está baixa, hoje sai um dado de confiança do consumidor, confiança mais deteriorada, isso significa que você tem aí um cenário de juros mais baixos por mais tempo, né? Isso também afeta as decisões de investimento. Esse gráfico ilustra aquilo que eu estava falando da taxa de juros, é um gráfico em escala logarítmica. Olha como é que era a taxa de juros do Brasil na década de 50, algo como os 7% que a gente tem hoje. A gente saiu desse nível em 1958 e operou aqui a taxa de juros de 2 dígitos, estou falando da taxa de juros do Banco Central,
2 dígitos nos últimos 60 anos. Só agora a gente voltou a ter uma taxa razoável, minimamente razoável. E pode ser que caia mais, na medida que a economia se mantenha ainda um tanto quanto fraca, né? Imagina um ambiente de investimento nesse período e o ambiente de investimento que a gente tem agora. As decisões são muito mais importantes. Equívocos custam muito mais. Vemos um cenário onde também você tem uma taxa de câmbio que já está muito mais depreciada de um ponto de vista histórico, né? Pessimismo, uma certa ansiedade em relação ao encaminhamento de reformas, gera uma depreciação da moeda brasileira, uma alta da taxa de câmbio. Quando você pega a taxa de câmbio e ajusta pela inflação, você vê que a gente já tem um nível de câmbio que já está fraco em termos históricos, né? A possibilidade do câmbio, a gente acha que o câmbio vai ficar mais ou menos nesse intervalo aí de 4, no curto prazo pode vir até um pouco mais baixo, 3,90, mas 4 é um nível de referência interessante para esse ano. Para um prazo mais longo, algo como 4,20, 4,30, né? Não acreditamos no cenário de 3,50. Acreditamos que ainda o ambiente internacional é muito perigoso e vai determinar uma taxa de câmbio mais fraca. Isso, obviamente, afeta o próprio diferencial de juros também. O fato do juro estar mais baixo aqui no Brasil faz com que o câmbio fique mais fraco. Esse tipo de conhecimento é importante de levar em consideração também, né? Quando o Brasil tinha juros altos, ele atraía muito capital de curto prazo. E o câmbio ficava fraco. Uma taxa de juros mais baixa faz com que o capital saia. Então, se o Banco Central resolver baixar mais a taxa de juros, isso pode ser uma força de depreciação adicional para a taxa de câmbio. Confiança de empresários e consumidores se recuperou bastante. Essa é a principal mola do crescimento, mas empacou nesse nível aqui. Esse nível não é consistente com o crescimento forte do PIB, né? Então, a confiança ainda meio fraca, noticiário ruim, não gera perspectiva de crescimento muito acelerado. Ainda a gente vai patinar um pouco para retomar o crescimento, o que pode gerar aí, manter a taxa de juros do Banco Central um pouco mais baixa por mais tempo, certo? Coloco algumas previsões aqui, que é a nossa visão, outras casas vão ter outras previsões, e mais detalhamento em relação ao embasamento disso podem ser verificados lá no nosso site, como eu falei, www.santander.com.br/economia. Nossas projeções são de taxa de juros baixas por um longo tempo. A gente acha que ou é 6,5% nos próximos anos, ou menos, porque o crescimento é muito fraco. Estamos aqui, depois de uma recessão fortíssima, de perda de renda de mais de 10%, estamos com um crescimento na casa de 1%, então um viés de enfraquecimento aqui, de taxa de juros mais baixa. Inflação sob controle, o que permite ao Banco Central reduzir taxa de juros. E um patamar de câmbio entre 3,90 e 4,20 nos parece ser o mais provável, mesmo com a aprovação de reforma. A reforma da Previdência, ela é uma reforma que é uma condição necessária para o país se recuperar, mas não é uma condição suficiente. Feita a reforma da Previdência, o governo tem que fazer muitos outros ajustes para botar a economia no trilho e para viabilizar uma taxa de câmbio forte. O ambiente internacional, como eu falei, é um ambiente perigoso e está sugerindo um câmbio, uma taxa de câmbio também mais depreciada, um real mais fraco, um dólar mais forte. Tá bom? Então, com isso eu também concluo. Agradeço e passo a palavra para o Vinícius aí para falar como é que a nossa plataforma PI, que tipo de produto que a gente vai oferecer, qual que é a oferta de valor que a gente tem para os senhores. Obrigado. Hein? Obrigado, Maurício. Vinícius. E eu acho que depois a gente pode abrir para as perguntas ao final, porque certamente vão ter perguntas aí para o economista, com certeza. Tudo bom, gente? Bom dia. Sou Vinícius, estou na equipe da PI, sou responsável pela área lá de novos negócios e isso tudo aconteceu porque o Acaso veio falar com a gente
Então, estamos bastante felizes de poder estar aqui e dizer para vocês um pouco o que a gente tem a oferecer. Depois do Molão, vou ser fichinha, né? Mas vou tentar representar aqui da melhor forma. Passo para o lado mesmo. Bom, acho que a forma como ele deixou aqui do mercado de investimentos, né, como é que está atrelado ao cenário macroeconômico e como é que as duas coisas andam juntas em relação a juros, a queda da projeção da Selic, de todas as taxas que norteiam o mercado, é muito importante para a gente saber da melhor maneira como a gente aloca e, principalmente, como é que o mercado se transformou para a gente chegar até aqui. E, a gente na API resolveu pontuar os modelos, né, referentes à transformação do mercado. Então, o primeiro deles a gente chama de 1.0. E as logos atrás não foram um acaso, não. O modelo 1.0 era um modelo onde praticamente todo o investimento que era feito no país era concentrado nos grandes bancos. Porque não tínhamos outras opções mesmo, ou muito poucas. E os grandes bancos, pela marca que tem no país, sempre levava todo mundo a botar o dinheiro lá através das suas corretoras. Sendo que aí tem um grande ponto. Qual que é a principal função do banco? Emprestar dinheiro. Logo, ele faz muito bem o trabalho de emprestar dinheiro, mas no que tangia oferecer produtos e uma oferta de serviços de investimento, não era tão boa. Funciona mais ou menos assim. O banco oferece produto de investimento para captar dinheiro. Uma vez que ele captou o dinheiro, ele usa esse dinheiro para emprestar. Que aí sim ele faz muito bem e aí sim a lucratividade dele é maior. Sendo que, quando ele faz isso, não é assim, como ele quer captar esse dinheiro, que tipo de produto que ele oferecia? Os produtos próprios. E por ser os produtos próprios, não necessariamente, e a verdade é que na maior parte das vezes, não era melhor para o cliente. Então, isso originou o que a gente chama de modelo 2.0. Entendendo esse mercado, entendendo essa situação, começaram a surgir as corretoras independentes que fizeram o quê? Abriram a plataforma, a plataforma delas em uma gama muito diversificada de produtos. Produtos esses que não eram dessas corretoras. Então, é uma alusão muito boa a ser um supermercado. A pessoa chega lá, vê qual é o melhor produto para ela, em termos de match com os objetivos, que tipo de rentabilidade e lucratividade que ela vai ter no prazo e tal, e a partir daí você conseguia escolher produtos que faziam mais sentido para você, baseado nas suas preferências. Só que no meio dessa transformação, tem um personagem que deu um plus, assim, que foi a pitadinha. Esse cara aqui, o senhor agente autônomo de investimento. Batizei ele de James Bond. Basicamente, o que ele trouxe de diferente é o que você fazia sozinho com os bancos, ou no máximo com o gerente que não entendia nada de investimento, você começou a fazer com esse profissional que te dava uma atenção maior e focava, de fato, nos investimentos que você queria para você. Até aí, legal. Só que tem duas coisas que o James não falou. A primeira é que muitos desses agentes autônomos eram os antigos gerentes de banco. E que muitos deles também viraram especialistas do dia para a noite. Tem gente séria, mas tem aqueles que viraram especialistas do dia para a noite. Então, aquele gerente que não entendia de investimento, de repente virou agente autônomo e, de repente, começou a saber e atender você. A outra coisa que ele não falou é a forma como ele é remunerado. Funciona basicamente assim. Nós, como pessoa física, não podemos investir diretamente na casa emissora, que é quem, de fato, né, cria o produto de investimento. Você precisa de um intermediário, que no caso é a corretora, a distribuidora. Beleza. Para fazer isso, ela tem uma cadeia, né, que tem todas as casas que realizam a transação, a CETIP, que não é ela que faz tudo sozinha, e para ela conseguir realizar todo o processo dentro dessa cadeia, ela tem custos. Logo, ela é remunerada por isso. E quando ela é remunerada, ela usa parte dessa remuneração para ir cobrindo cada fase da cadeia. Então, funciona mais ou menos assim. Dentro do que você investe, né, do valor que você aloca, já está embutido o mínimo para cobrir esse custo. Então, desse valor investido, é tirado, no caso, a comissão que vai para o agente autônomo e a comissão que a casa tem para cobrir os custos. É nesse momento aqui que faz toda a diferença a forma como o agente autônomo é remunerado. Ele é remunerado, e aí é importante todo mundo prestar atenção aqui, ele é remunerado no produto que ele te oferece.
basicamente serve como uma força de venda para as corretoras. Então, essa história dele ser independente é uma história assim não tão bem contada. Porque a cada emissora, como ela quer captar, pensa lá, ela quer captar, e porque ela quer captar, ela foca em produtos que para ela é interessante para ela captar. Logo, ela faz campanhas onde ela entra em contato com a corretora e diz, olha, eu quero captar através desse produto. A corretora, que vai ser melhor remunerada naquele produto que a casa está oferecendo o maior rendimento porque ela quer captar, passa essa mesma informação para o agente autônomo, que, por sua vez, tem prioridade ou preferência em te passar esse produto, porque a remuneração dele também vai ser maior nesse aspecto. E aí, a gente entendeu que esse modelo, apesar de ter tido o seu papel, ele já tinha esgotado, né? Já tinha sido utilizado no talo e a gente precisava fazer ainda melhor. Então, era necessário um novo 3 ponto alguma coisa, só que 3.0 talvez não fosse suficiente. E aí a gente fez a revolução 3.14 da Pi. E a forma como a gente acha que a gente, de fato, revoluciona, que pode parecer pieguice essas 3 palavras, mas, de fato, a gente entrega isso. Que empoderamento é a palavra da moda, mas empoderamento mesmo é transparência. Assim. Você está empoderado quando você sabe a sua situação, quando você sabe quem você é, quando você sabe o que, de fato, está sendo feito para você. E, baseado nessa clareza, você toma decisões melhores. E transparência, além de você saber o fluxo, é você também ser munido de informação. Então, toda a nossa plataforma da Pi, quando vocês entrarem lá e olharem, a gente traz informação para cada momento, sobre cada produto, de forma clara. Então, você não faz nada no escuro. Tudo está muito bem explicado para as pessoas terem consciência do que elas estão fazendo e qual o processo que elas estão seguindo. E aqui a palavra bonita, Customer Centricity, mas basicamente é como é que eu crio, de fato, um produto que é bom para o meu cliente que está aqui no meu foco. Eu estou olhando para ele e estou entendendo dele que isso é bom, isso não é bom. E aí, baseado nos dados que ele me dá, eu consigo, de fato, dar uma informação que ele não sabe qual é, pensar num produto que ele gostaria de ter e que, eventualmente, não tem, ou coisas do tipo. E aí, a gente dividiu em 2 gumes na Pi. O primeiro deles é o que a gente chama de autosserviço. Se vocês olharem aqui, eu coloquei um pouco do nosso aplicativo, a experiência. A gente pensou num conceito de marketplace, bem inspirado em Amazon. Por quê? Porque as plataformas, como são hoje, elas são muito rígidas, difícil de você entender, cores muito escuras, informações que não são claras. Então, a gente pensou, como é que eu crio aqui uma experiência que fica fácil, a pessoa se conecte, porque ela faz todos os dias. Pensamos no marketplace. Então, você tem aqui o coraçãozinho, onde você consegue favoritar aquele produto que você quer depois. Você tem o carrinho que você pode botar lá na compra, ou pode voltar mais tarde e o seu produto vai estar lá. E você tem um catálogo de produtos aberto, né? Em muitas casas você tem que cadastrar para ver que produto tem, para ver o que são os produtos. Na Pi não. Na Pi você consegue ter acesso a todo o catálogo de produtos. Você entra ali nos detalhes, a gente te traz mais informação. Eventualmente, ainda não temos isso, né? Até por uma questão de construção. A gente vai colocar todo o review dos produtos, então você dá a nota que você acha para aquela experiência, para o uso daquele produto, você consegue colocar lá o seu comentário para que outras pessoas também se embasem, e isso é muito importante para a gente fazer a curadoria do que de fato está sendo o feedback do nosso cliente, tanto para a gente quanto das casas parceiras. E aí tem uma coisa interessante, para quem decide se autosservir, ou porque tem mais confiança, ou porque entende um pouco mais de produto, a gente resolveu dar os pontos Pi que o Felipe mencionou lá no começo. Então, funciona assim. Sabe aquele fluxo? Que você investe, aí tira a comissão do assessor, e aí tira a comissão, tira a parte dos custos, e o que fim o que sobra é a nossa remuneração pelo serviço e para o serviço de plataforma. Como na Pi você não tem o agente autônomo, o que seria a remuneração dele, a gente devolve para você em forma de pontos Pi. Então, basicamente assim, você investe, você vai ter a rentabilidade do produto que você já escolheu, e um a mais, um plus, a gente dá para você uma continha em pontos Pi. E o que você faz com esses pontos Pi? Ou você reinveste na Pi em algum outro produto, ou usa para comprar algum serviço que a gente tenha de conteúdo ou coisa do tipo, ou, se você quiser, não é o mais indicado, porque a intenção, se você está investindo, é você aproveitar o juro composto e criar patrimônio, fazer com que ele cresça, mas se você quiser e precisar, você pode resgatar esse dinheiro que você ganha em pontos Pi.
Então, uma vez que você converte em dinheiro, ou você reaplica, ou você saca e faz o que você quiser. Agora, para aquelas pessoas que, caramba, ainda é muito incipiente para mim, não tem nenhuma segurança, não tem nenhum conhecimento, nós temos aqui as carteiras por objetivo. E o que são essas carteiras por objetivo? Tem alguns nomes aí que talvez vocês nunca tenham visto. TAG, Vitrio, Indosuez, Santander, óbvio, mas ali o Private Banking, é porque essas gestoras aqui, elas são focadas em grandes fortunas. Significa que uma parte esmagadora da população não teria acesso a elas. O que a PI fez foi, nós chegamos até eles, contamos para eles da nossa iniciativa, contamos de como a gente entendia que o mercado de investimento tinha que transformar, e eles abraçaram a causa. Então, cada uma dessas carteiras é a mesma estratégia, com o mesmo gestor que é o responsável pelas decisões de investimento das grandes fortunas, a gente disponibilizou elas com um valor de entrada muito baixo. E elas têm esses nomes aqui, é engraçado, porque a gente entendeu quais eram os principais motivos que as pessoas gostavam de investir para criar patrimônio. Então, independência sem sofrência, caramba, como é que eu alcanço aqui a minha casa própria, como é que eu conquisto isso que eu quero, dando essa idade mínima, caramba, a reforma é um grande tema, é tabu, porque viver da aposentadoria que os meus avós viveram não é possível. Então, preciso investir de fato, preciso pensar na minha aposentadoria, como vai ser minha vida ali para frente. E aqui, morar fora do país, educação. Então, para cada uma dessas, a gente fez uma parceria com gestores com esses grandes gestores de fortuna e falando como é que a gente consegue dar acesso a todo mundo para isso, para desmistificar essa coisa de que investir é só para gente rica. Investir é para quem, eu acho que primeiro tem um objetivo claro, acho que é o primeiro passo para quem quer investir direito. Acho que a nossa proposta é ser diminuir a distância entre você e os seus sonhos, é por isso. Acho que é isso a mensagem que a gente quer deixar aqui. Primeiro, a gente quer te ajudar a identificar qual que é o seu objetivo claro. E aí, para cada pessoa, tem uma forma diferente da gente levar isso. Isso aqui é um dado que eu achei bastante interessante aqui em dividir. Da Ambima, chama Raio-X do Investidor. Tem um outro dado que eu não coloquei na apresentação, que diz que 88% das pessoas deixam o seu dinheiro na poupança. Por falta de conhecimento ou talvez pelo próprio tabu de que você precisa de muito dinheiro para investir. E é isso exatamente que a gente quer desmistificar aqui na PI. Eu acho que a palavra de ordem aqui é essa, né? Não é para um grupo específico, é para todo mundo. Queremos realmente ser a melhor ferramenta para ajudar vocês a tomarem decisões. Para aqueles que querem sozinho, a gente vai te ajudar. E, não é da boca para fora. A gente faz uma curadoria para ter ali as empresas sérias. E sabe aquela parte lá que todo mundo bota no bolso? Não, acho que dá para a gente fazer melhor. Eu não só trago para vocês os melhores produtos, como eu te incentivo a olhar para esses melhores produtos. Eu te dou os pontos PI, eu deixo você fazer mais com isso para o que você quiser. E para aqueles que não querem ir sozinho, ou que não têm confiança, beleza. Estamos cada vez mais olhando para parceiros, que nem o Felipe falou, que são os maiores especialistas do mercado, e vendo como é que a gente consegue trazer o que eles oferecem para pessoas muito abastadas, para todo mundo, com qualquer valor. A gente tem um produto na PI que a partir de R$30 você consegue investir. Se vocês olharem aqui, a gente tem essa carteira que é formada pelo Private Banking do Banco Santander. Para você ser cliente private do Santander, por exemplo, você precisa ter um investimento, nem um patrimônio, um investimento mínimo lá de R$5 milhões, para você ter acesso a isso. E eles estão dando para todo mundo, de verdade, assim, a mesma estratégia a partir de R$30. Então, a gente quer que todo mundo dê esse primeiro passo para aprender mesmo, para entender mesmo como funciona. Aqui é aquele mesmo slide que o Felipe falou. Então, para quem tiver esses domínios aqui da GE e abrir conta na PI, né, a partir de um investimento mínimo, que seja para vocês verem, de R$30, a gente vai dar o equivalente a R$50 em pontos PI. Então, para vocês entenderem a plataforma, para vocês experimentarem como investir, e a gente espera de verdade aí que a gente possa construir um caminho com vocês e possamos ajudar de verdade a diminuir a distância entre todos vocês e os seus sonhos. No mais, muito obrigado a todo mundo. Obrigado.
Obrigado, Vinícius. Obrigado, Felipe. Obrigado, Maurício. Eu acho que a gente tem um pouco mais de tempo aqui e eu gostaria de abrir para perguntas aqui na plateia e também para o broadcast, se vocês conseguirem me ajudar a trazer as perguntas. Enquanto elas não surgem, você pode levantar a mão quem tiver pergunta e a gente leva o microfone, porque para o broadcast é importante falar no microfone. Eu acho que essa democratização é bastante importante mesmo, a gente acredita nisso, é o que a gente faz no fundo de pensão, na verdade, é a mesma mentalidade. O que a gente endereça no fundo de pensão é o longo prazo. Mas, e não que a PI também você não possa fazer no longo prazo, até tem, como é a aposentadoria sem sofrência, né? Você pode fazer o longo prazo lá, mas o importante é fazer, iniciar no curto prazo, ter a sua reserva de emergência, porque isso, pelo menos no fundo de pensão, a gente não consegue fazer. A gente endereça lá o longo prazo. E melhor do que deixar o dinheiro na poupança é você fazer um outro investimento. Eu gostei muito dessa... a gente não tem nenhum relacionamento comercial, ainda que o Santander seja o banco aqui não foi essas as razões. Todas as parcerias que nós fizemos não tiveram nenhum intuito. Foi uma relação de GEPSA com as pessoas, porque a gente ou acredita, pelo menos no conceito. E eu acho que esse é bastante interessante, uma forma de iniciar. Ok? Alguém tem pergunta? Levante a mão. Eu achei que o CFO aqui ia perguntar do dólar, mas já endereçou o dólar. Uma pergunta do broadcast? Vamos lá, tem uma pergunta. É sobre a PI. Qual o posicionamento da PI, corretora, em relação às taxas administrativas de corretagem? Exemplo, as concorrentes zeram algumas taxas de operações. Felipe, por favor. Bom, gente, obrigado pela pergunta. A PI é extremamente competitiva porque ela é a primeira feita para o cliente, né? Em termos, a gente chama de B2C, que é direto para o cliente. Então, a gente não tem intermediário. Então, esse processo de desintermediação, por exemplo, em fundos, não existia até então. Se você comprasse um fundo na XP, por exemplo, ou na Rico, por exemplo, seria o mesmo preço com ou sem intermediário. A PI, ela chega dividindo essa parte da corretagem com o cliente. Então, a gente tem fundo taxa zero, que é o nosso fundo Selic taxa zero. Então, esse mesmo fundo, na maioria das casas é 0,20. Então, a PI é super competitiva em corretagem, porque basicamente a gente tem menos custo operacional, porque a gente não tem um intermediário. Então, sempre a PI vai ser competitiva. Então, a gente ainda não tem o home broker de ações, mas obviamente vai ser competitivo. A gente não acredita tanto no zero, vamos dizer assim, porque o zero é sempre uma coisa que tem que ser uma relação de ganha-ganha. Então, a nossa proposta é sempre dividir o nosso lucro com o cliente em termos de rentabilidade. Obrigado, Felipe. Mais alguma pergunta? O pessoal aqui do broadcast quer saber como é que vai funcionar os pontos PI, o cadastro. Cássio, se você puder falar um pouquinho do... Isso, a gente tem essa mais uma gentileza, pela essa generosidade deles em estarem aqui. Eles estão permitindo que todas as pessoas que estão assistindo aqui da GE, que tenham aqueles domínios no e-mail, que quando se cadastrarem terão esses 500 pontos PI, que são equivalentes a R$50. Isso é para as pessoas que se cadastrarem e investirem, e a princípio vai ter um prazo. Eu não sei se eu posso... Do dia 6. O prazo foi até estendido, ele ficaria até amanhã, mas porque nós temos uma palestra ainda que não foi possível ser feita, que é da reforma da Previdência, com a Icatu, no dia 6 de junho, certo? Quem se cadastrar na ferramenta, investir, entender que aquilo faça sentido para ela, terá esse brinde aí de 500 pontos PI, ok?
não tem nenhuma relação com a GEPSA. Eu só recomendo que as pessoas acessem a ferramenta, conheçam e entendam se aquilo faz sentido para ela para fazer o investimento. O que eu já também adiantei anteriormente é que poupança, acho que para a economia não vai ser a solução. Vinícius, tem alguma coisa a adicionar? Acho que só para explicar, assim, nesses primeiros dias que a gente está falando até o dia 6, vão ganhar o equivalente a R$50 em pontos PI para quem for colaborador da GE com aqueles domínios e abrirem a conta lá, fizeram um investimento mínimo de R$30. No entanto, os pontos PI, eles são válidos para todo mundo e isso aí é perene, tá? Acho que o valor equivalente a R$50 vai ser nesse prazo. Mas, de qualquer forma, para quem quiser se autosservir, que nem eu falei, e usar os produtos da PI, sempre a gente dá pontos PI. Bom ponto do Felipe. Até 3 dias úteis. Ah, tá. A pergunta foi como funciona, quando que acredita os pontos PI. A partir do momento que você faz o investimento e o seu ponto PI ele já é contabilizado para você, leva até 3 dias para ser acreditado lá na sua conta. Então, quando você entra lá na PI, você vai ver lá, vai ter um dashboard mostrando quanto você investiu, o que está em transação, o que foi investido, se você tem algum dinheiro parado, e vai mostrar também qual é o seu saldo dos pontos PI. E esse saldo, para cada investimento, vai contabilizando 3 dias. Então, a gente mostra assim... Opa, tem uma pessoa ali. Bom dia. Caso eu saia da GE em um prazo indeterminado, como eu faria para trocar o meu e-mail? Porque muitas vezes a GE pode excluir o domínio do e-mail e eu perco a minha conta, meu dinheiro, como que é? Não, perfeito. Você entra em contato com a nossa equipe, né? Explica a situação e você pode fazer a alteração no seu cadastro, sem nenhum problema. Não, e você manteria tudo igual, tá? Você simplesmente faria uma solicitação de alteração de cadastro, pediria algumas informações para confirmar que é você e você alteraria sem nenhum problema. Vocês têm também o serviço sem ser autosserviço, mais alguém que possa auxiliar nessa questão de investimento? A gente não trabalha com intermediário direto, e é justamente por isso que a gente busca mais uma parceria com esses gestores. Porque, apesar de você não ter um contato direto com ele, é a garantia que você vai ter a estratégia de alguns dos melhores profissionais do mercado. Então, imagina assim, quando tem um intermediário, no caso um agente autônomo, alguém, você conversa com ele diretamente e ele, baseado no que você está dizendo, ele faz sugestões do que poderiam ser as melhores alocações para o seu objetivo. Mas ele não é um gestor, de fato. Aqui eu estou te oferecendo os gestores. O que é o gestor? Para cada fundo, imagina que aqui tem um fundo que tem R$1 bilhão sobre a responsabilidade dele. O gestor é quem determina o que vai ser feito com esse dinheiro. Ou seja, o sucesso do fundo é diretamente atrelado ao gestor. O que a gente fez é trazer a estratégia desses gestores e disponibilizar com um valor de entrada muito mais baixo. Eu acho que esse é um diferencial importante da PI e assim, a gente tem, os nossos atendentes têm todos CPA 20, CFP, alguns, mas a gente acha muito perigoso pessoas não especialistas recomendarem. Então, assim, a PI em termos, não tem conteúdo próprio, não tem recomendação própria, a PI não tem opinião. É a primeira plataforma sem opinião do mercado. Mas isso não quer dizer que a gente não possa ajudar vocês na tomada de decisão. O que a gente faz? A gente tem um morning call, por exemplo, diário com o My News, que é um canal da Mara Luque e do Antônio Tabet. Quem fala nesse canal são os gestores, que a gente fala de buy side. O que a gente não quer ter é justamente pessoas que estão tentando empurrar produtos ou que não são especializadas. Então, essa é uma diferença grande, porque o brasileiro, na maioria das vezes, e todos vocês, não tem o conhecimento para isso. Entretanto, a gente entende que essa recomendação que seria mais fácil a gente dar é muito perigosa. Então, tem esse ponto bem diferente da PI em relação às outras. Todas as outras corretoras têm um estrategista, tem uma pessoa, um assessor, e a PI não. A PI ela é só atendimento mesmo para te auxiliar a tirar dúvidas. Obrigado. Mais alguma pergunta? O produto é do Banco Santander, né? Só para eu
do banco, né? Tem alguma conexão com a... Tá falando aqui. Tá. Tem alguma conexão com a conta corrente? Ou seja, como é que funciona se tiver conta em outro banco? Primeira pergunta. E a segunda pergunta, hoje, a gente escutando nas palestras anteriores, a gente vê que o Brasil é muito endividado, ou seja, as pessoas têm dívidas, natural. Ou cai no cheque especial, ou cai no rolar cartão de crédito, é tudo isso que a gente sabe, que é, ou seja, teria o terror para uma pessoa que está falando sobre investimento. Se eu tenho um cheque especial no Santander, por exemplo, vocês avisam a gente para resgatar algum investimento, para cobrir a minha dívida no cheque especial, ou não existe nenhum tipo de análise das dívidas que eu tenho com o banco, por exemplo? Porque o grande segredo, eu acho que seria você... às vezes as pessoas entram no cheque especial e não percebem que o ideal é você sacar seu investimento e cobrir seu cheque especial, porque você está perdendo o que você ganha. E se existe esse tipo de interface com o Banco Itaú, o Itaú, que seria um concorrente de vocês, ou com o Santander, ou seja, se existe esse tipo de link entre as possíveis dívidas e o patrimônio que eu teria na PI, por exemplo. Tá, acho que pergunta muito boa. Então, assim, a gente é 100% do Banco Santander, então a gente é consolidado no balanço. Entretanto, é um CNPJ diferente, é uma empresa totalmente independente. Então, não tem nenhuma conexão com a conta Santander. Você tem que abrir uma conta PI. Esse é um ponto importante. E, consequentemente, não tem nenhuma interatividade ainda com a conta Santander em termos de cheque especial. Mas o que a gente pensa em fazer, e obviamente a gente está começando essa jornada, conectar com, hoje, você consegue conectar com os bancos, tem exemplos como Guia Bolso, N outros que já são plataformas abertas, e o Open Bank vai permitir esse tipo de interação. Então, a gente é 100% focado em investimentos, mas acho que a tua colocação é importante do ponto de vista de comportamental, sim, mas hoje não tem. Não, eu não sei se vocês poderiam compartilhar esse tipo de informação, se vocês têm isso disponível, mas qual que seria a cota mínima de investimento em cada um daquelas gestoras, caso a gente não estivesse entrando através da PI? Difícil eu cravar assim para você, eu realmente não tenho essa informação, mas eu te garanto que são milhões, cara. A única que eu tenho mais propriedade é a do Private Banking do Santander, que aí são 5 milhões o investimento para você ser cliente do Private Banking do Santander, e não é nem patrimônio, você precisa ter 5 milhões no banco. Acho que assim, a TAG, se eu não me engano, são 2 milhões, o Indosway são 3 milhões em investimentos. A Vitrio ela tem a mesma proposta de valor com a gente, ela é uma empresa que tem uma parceria com a Empíricos, que e que quem toca é o Jojo, que era o CIO da GPS, que é o maior family office do Brasil. Então ele se juntou com o Paulo Lehmann, que é o filho do Jorge Paulo, o Patrick O'Grady, que foi CEO da XP Asset, e com o Audi, que foi diretor de crédito do Itaú. Então é uma equipe muito forte, com uma proposta de valor exatamente igual à nossa, que é democratizar o wealth management. Então a Vitrio você conseguiria direto com ela por R$1.000. É a única, mas o ponto é que a essência é do wealth management na Vitrio, tá? Então, acho que é 5 milhões o Santander Private Banking em investimentos, 3 o Indosways, 2 a TAG e a Vitrio com R$1.000. Vamos lá. Eu queria fazer uma pergunta ao Maurício. O que a gente pode esperar quanto mais a gente posterga a reforma da Previdência ou ela não acontecendo ainda esse ano? Obrigado, hein? Eu estava lá esquecido. A reforma da Previdência, se ela não sair esse ano, é uma sinalização muito ruim. Porque se não acontecer esse ano, significa que dificilmente ocorre no ano que vem também. Então, você teria aí uma reação forte de preço de ativos, dólar mais alto do que esse que a gente está colocando aqui, e provavelmente ajuste no mercado acionário mais forte também. Foi essa a pergunta, mas, então, quer dizer, um atraso, obviamente, que aumenta o grau de incerteza. O importante é o seguinte, não sair a reforma da Previdência é muito ruim, e haveria um impacto muito grande. Se a reforma sai, vai depender de como que ela sai.
porque o governo tem mais uma série de lições de casa para fazer. Tem que fazer uma reforma tributária, tem que fazer outros ajustes de gastos para viabilizar a redução do seu endividamento. Então, se ela sai mais ou menos com um governo sem capital político, com um governo sem uma boa relação com o Congresso, sem apoio da sociedade, significa também muita incerteza. Mas o mais importante é, ao longo do processo, como vai ficar a confiança de empresários e consumidores, que é o que vai determinar o crescimento. Então, tudo isso vai afetar quanto que o país vai crescer. Se atrasa, se a relação é ruim, se é muita incerteza, o país cresce menos. Se você aprova rápido, com uma agenda boa, com um otimismo em relação à capacidade do país de reformar, a gente cresce mais. Esse que é o resumo. Obrigado, pessoal. Obrigado, acho que a todos. A gente está no limite do nosso tempo, então eu gostaria de encerrar, agradecer a todos online. Enviem perguntas, compartilhem conosco suas impressões também sobre mais essa ferramenta que a gente está apresentando e para a gente poder melhorar e trazer mais oportunidades para vocês. Muito obrigado pela presença.